Eu queria trazer aqui, né, um ponto importante quando a gente se depara com narrativas. Todo dia, diariamente, em todo lugar, a gente se depara com diferentes narrativas, seja nos livros, nas propagandas, ou até nos conteúdos soltos que os nossos amigos compartilham aí com a gente, nossa família compartilha aí nas diferentes mídias, né? Mas nem todas se destacam ou criam algum tipo de impacto na gente. Seja para gerar uma reflexão, para trazer um conforto, uma inspiração, enfim. Então, eu queria perguntar para vocês o que faz uma narrativa ser efetivamente conectiva e envolvente? Muito difícil você responder essa pergunta, até porque depende muito de um contexto, né? Às vezes uma coisa que você menos espera, uma história que você menos espera, de repente viraliza. Viraliza. E quando a gente vê, tá todo mundo falando a respeito, né? Às vezes nem mesmo o autor da narrativa esperava aquilo, né? Mas claro que quando a gente consegue atingir um certo corpo comum, e a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, né? A gente consegue entender mais ou menos, ou pelo menos ter uma boa ideia de como isso se propaga, né? Eu costumo dizer que quando a gente começa a falar sobre narrativas, e narrativas tem sido uma palavra um pouco desgastada, né, por conta de certos contextos aí, e de apropriações um tanto indevidas que foram feitas nesses últimos anos, enfim, dentro do senso comum, mas a narrativa não é nada menos que uma dimensão da linguagem, né? Então, todo mundo, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o tempo, muitas vezes é uma relação narrativa, né? E por isso que as histórias elas são tão poderosas, em geral, né? Por mais corriqueira que a história possa parecer, ela sempre, de alguma maneira, conecta pessoas, né? Você sempre tem alguma coisa para contar e, geralmente, normalmente, a não ser que a história seja muito boba, tem alguém para ouvir. E aí eu acho que à medida que você vai também entendendo e compreendendo até um pouco o que você tem a dizer, né? E quando aquilo fica mais claro, talvez para você, e quando aquilo chega a um ponto que você não pode mais segurar e você precisa colocar aquilo para fora de alguma maneira, aí a gente tem talvez uma pista do que seja uma história mais ou menos poderosa e mais ou menos potente, né? E aí o potencial de conexão, eu acho que ele multiplica bastante, né? Eu acho que ele fica bastante vasto, né? Mas enfim, temos uma escritora aqui que pode falar também um pouco mais a respeito, né? Vamos desenvolvendo. Bom, eu acho que Léo falou o que tem para ser dito, é isso, sabe? Acho que a base fundamental do que tem para ser dito, ele falou perfeitamente, tudo, é isso. Então, para não me repetir, né? Para não repetir a mesma coisa, só vou além em um tópico que ele puxou, que para mim é uma bandeira, na verdade, que eu acho que eu vivo levantando nos cursos que eu dou, aonde eu vou falar, que é a unicidade mesmo, assim, só existe você no mundo. Né? Na verdade, você é o único produto irrepetível, provavelmente, que existe por aí, né? Então, normalmente, quem quer criar conteúdo, ou quem cria conteúdo, ou quem escreve, ou gosta de escrever, não valoriza isso. Então, talvez não valorizar isso seja o que mais impede quem escreve de conectar com alguém. Porque eu conto sempre essa história, né? Teve um aluno uma vez meu, que ele era louco por Fernando Pessoa. Louco, assim, ele se vestia como Fernando Pessoa, ele se portava como Fernando Pessoa, e ele andava com uma pilha de livros de Fernando Pessoa. E ele estava sofrendo muito nas aulas. Eu vi o sofrimento dele, né? E quando eu fui pegar a produção, eu vi uma tentativa de Fernando Pessoa. E não é que ele era medíocre, Fernando Pessoa é bom, não é isso, não. Eu só falei para ele, Fernando Pessoa já foi, já passou, já existiu. E só ele sentou aquele dia naquele bar, só ele teve aquele pai, só ele teve aquela mãe. Né? A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas a gente valorizar o que é único na nossa história, na nossa vida, e entender que, na verdade, é o que o Léo falou, não é único, é único, só eu vivi. Sim. Mas vai conversar com o único de alguém, né? E vai ser muito bom quando isso acontecer. E acho que é por isso que a gente se apaixona, por exemplo, por escritores. A gente, normalmente, quem gosta de um escritor, não gosta do escritor, não. Tem uma coisa, né, pelo escritor, assim, ai, meu Deus, Clarice Lispector. A gente tem uma paixão, a gente tem uma coisa. Por quê? Porque aquela pessoa parece que foi lá dentro da gente. Ela conseguiu dizer o que a gente não consegue. Conectou.
né? Mas, na verdade, o que ela falou foi sobre algo... ela falou sobre mim, né? Tô falando de Clarice agora, mas aquele escritor, aquele criador de conteúdo também na internet, seja lá onde for, ele falou sobre mim, né? Então, eu acho que quando a gente consegue encontrar alguém que fala sobre a gente tem essa conexão. Por que não a gente também falar? Mas é muito difícil saber fazer isso. Acho que esses são os caminhos aí dos desafios para quem gosta de escrever. Não, muito bom. E tem uma questão, né, de que é importante, acho que esse final dessa sua fala, desmistificar um pouco a questão de, para contar a história é uma coisa, eu tenho que nascer com isso, é nato dessa pessoa. Mas você pode aprender a conquistar, a partir de estudos e pesquisa, a contar boas histórias, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que existe uma questão, que também é outra coisa que eu falo muito, que é da palavra sagrada, né? A gente tem a Sagrada Escritura, a gente tem uma coisa sacra mesmo ao redor da palavra, como se ela fosse reservada a algumas pessoas, né? Assim, ela é reservada para Machado de Assis. Para mim, não. Quem sou eu para escrever? Quem sou eu para mexer na palavra, né? E a palavra, já diria até os teóricos da linguagem, que Léo também estava falando em linguagem, os teóricos falam, né? A linguagem é um rio que um dia a gente mergulha nesse rio, se eu não me engano, Bakhtin fala sobre isso. A gente mergulha nesse rio, a gente é inserido nesse rio que passa, que não para nunca, que é dinâmico, que é vivo o tempo todo. Como é que pode essa matéria-prima, a palavra, estar reservada a A ou B e não a mim, né? Então, acho que o primeiro passo para a gente entender não é uma inspiração divina somente, não é somente um talento, não é somente até um desejo, mas Raimundo Carreiro falava muito para mim, e aí, veja, eu vou falar também, fiz muita oficina, estudei muito com muita gente que sabe, sempre partindo da premissa que tem gente que sabe mais do que eu, e que faz melhor do que eu, e que eu quero estar perto desse povo até o fim da minha vida. Então, acho que isso é outra coisa muito boa para quem gosta de aprender. Mas ele dizia assim, olha, Clarice, quem acredita em talento para chegar aonde quer, sabe? Eu acredito em talento. Claro que eu acredito, mas a gente não pode parar nele, né? Adoro também outra frase de Carreiro, né? Perguntaram para ele, Carreiro, o que é que precisa para ser bom escritor? Aí ele disse, precisa de bunda, para poder sentar na cadeira e ter coragem de ficar ali até sair o que você precisa, estudando, pesquisando, aprendendo, seja lá o que for. Foi a resposta dele e eu achei genial, sabe? Isso é aprender. Dialoga muito, inclusive, essa frase de Carreiro, que é célebre, né? Com um dizer que eu costumo também repetir em aulas, que é de David Mamet, que é dramaturgo e cineasta americano de ascendência francesa, que ele diz o seguinte, você tem que suportar ser ruim se você quiser escrever. Perfeito. Porque a maior parte do tempo você vai estar fazendo coisa ruim. É ruim mesmo. Entendeu? E você tem que lidar com isso. Então, assim, eu acho que também, para além dessa sacralidade que Clarice traz, tem também aquela coisa, você pode, se você quiser, né? O talento ajuda, certamente, eu também acredito no talento, mas eu também acredito que o talento conjugado com essa perseverança de você se entender dentro do seu processo e de você ter a coragem de, apesar da insegurança, dar esses passos à frente e dar a cara a tapa, eu acho que você consegue, talvez, ter um resultado de conexão talvez muito mais poderoso, digamos assim, né? Muito mais potente e tudo mais, né? Ninguém diz que é fácil, mas, por outro lado, também não é inviável, impossível, ou nem mesmo improvável, né? Se você realmente quer muito aquilo, né? Eu acho que essa busca pela unicidade também passa por isso, também passa por essa perseverança e essa consciência de si, consciência do processo. E do processo de aprendizado ou do processo de escrita, que é sempre conflituoso. Né? Enfim, quanto tempo que a gente faz isso e ainda, né, tora um aço antes de apresentar um texto para alguém. Né? Então, a gente pode dizer torar um aço? Pode. Já foi. Beleza.